Na sexta-feira eu falei sobre isto, sobre nada. E agora quero-vos falar a continuação do que é que Deus colocou no meu coração. Eu creio, eu creio que Deus quer fazer algo novo, quer fazer algo diferente. E eu creio que para isso eu preciso de vasos, ou de homens e de mulheres que estejam vazios, para que Ele possa encher com a sua direção, com a sua vontade. Cada vez que nós vemos homens e mulheres de Deus, nós pensamos sempre: uau, o que é que Deus fez na vida daquele homem? Mas você não percebeu que ele teve que se esvaziar dele mesmo para se poder tornar um filho de Deus, realmente utilizado por Deus. Muitas das vezes, para nós é difícil porque nós temos um caráter nosso próprio. Nós temos ideias nossas próprias e pensamos que estamos certos. O que nós não pensamos às vezes é que Deus, muitas das vezes, permite as circunstâncias chegar até à nossa vida para nos moldar, para nos mostrar que nós temos que ser diferentes. Há anos a esta parte, eu estava na igreja, numa reunião, e lembro-me de ter ido à frente, ter ficado de joelhos e ter dito: Senhor, eu me consagro a Ti. Eu pensei: glória a Deus, fiquei todo contente. Ouça, fiz uma decisão na minha vida, fiz uma decisão extraordinária, eu quero me consagrar mais para Deus. Glória a Deus, eu estava muito contente com a decisão e achava que era uma decisão muito espiritual, algo que eu tinha feito realmente extraordinário. Realmente foi algo bom que eu fiz. Agora o problema é que veio a seguir. Quando eu disse que me consagrava a Deus, essa semana foi uma das piores semanas que eu já tive. Eu estava irritado com tudo e com todos. E eu não percebia porquê. Eu não tinha razão lógica. Eu não disse: mas como é que pode ser? Até que eu cheguei a uma altura e disse: parei, fiquei quieto, orei. Senhor, mas como é que pode isto estar a acontecer? Como é que isto pode estar Eu disse que me consagrava a Ti e eu fiquei pior. E eu naquele dia não ouvi nada. Não senti nada. Não pressenti nada. Essa semana continuou e na outra semana a seguir eu voltei a buscar a Deus, e embora eu estivesse sempre a buscar a Deus, mas na outra semana a seguir, exatamente sobre o que estava a acontecer, as coisas já estavam mais calmas. E eu busquei a Deus para tentar perceber porquê. E o que Deus me mostrou, eu só te mostrei o que está dentro de ti. E eu disse: Senhor, então tira de mim o que não presta. Você sabe, para se lavar qualquer coisa, principalmente quando algo fica muito agarrado, nós temos que esfregar. E nós, para nos tirar coisas de nós, é preciso apertar-nos. Talvez passado um mês ou 2 meses, eu lembro-me que eu voltei a fazer a mesma coisa. Senhor, eu me consagro a Ti. Mas desta vez não ir na igreja, mas em casa eu orei. E Deus vira-se para mim e vai voltar tudo a acontecer outra vez. Eu baixei a cabeça e fiquei triste. Eu disse: Senhor, se tem que ser, que assim seja. E voltou tudo a acontecer outra vez, mas esta vez foi diferente. Será que a partir daí
Eu já não preciso de mais nada, de coisas já não preciso de acontecer na minha vida para moldar o meu caráter. Era bom. Mas eu creio que se nós chegarmos a um ponto tal em que estamos tão próximos de Jesus, acho que já não ficamos neste mundo e somos levados a este mundo. Então, com tudo o que eu fiz, o que é que Deus me estava a mostrar? Que havia coisas erradas na minha vida. Havia formas de pensar erradas na minha vida. Havia reações que eu estava a ter que são erradas. E que eu tenho que perceber isso. Depois de perceber isso, o que é que eu quero fazer com isso? Eu agarrar e pedir a Deus, Senhor, retira isto de mim porque está errado. Retira de mim. Porque só Deus tem a capacidade de retirar de nós. Eu já contei aqui, por duas alturas, Deus tocou mais íntimo do meu ser e tocou como? Eu gostava muito de uma pessoa, muito, amava uma pessoa, dormi e no dia a seguir não sentia absolutamente nada por ela. Nada. Só amizade, mais nada. Não sentia amor. Depois disso, eu queria comprar um objeto. Tinha um grande desejo para comprar um objeto. E eu orei e disse assim, Senhor, se não for da tua vontade que eu compre esse objeto, tira a vontade de mim. E instantaneamente o desejo ou a vontade de comprar o que fosse foi retirado de mim. Isso quer dizer que Deus pode tocar nas nossas vidas. Pode tocar no mais íntimo do nosso ser. Nos nossos desejos, naquilo que nós chamamos o nosso caráter. Eu sempre fui assim. Não. Você foi. Mas você pode mudar. Se você quiser. Se você pedir a Deus que tire de si. Até quando as outras pessoas lhe fizerem alguma coisa, você já não vai ter a mesma reação. Você apenas vai sorrir para a pessoa. O que vai fazer muita confusão à pessoa. Qualquer que o tentar agarrar e fazer alguma coisa contra ti. Vai fazer muita confusão. Acredita em mim, porque eu já vi isso acontecer. Hoje, eu pedi à minha esposa, andámos à procura e não tínhamos cá em casa nenhum objeto que fosse transparente, fosse de plástico, eu não queria estar a utilizar vidro, mas que pudéssemos ver o seu interior. Este está vazio, não tem nada. Mas acredita em mim que cada um de nós, o copo da nossa vida, está cheio com coisas. Está cheio de coisas, de maneiras de pensar, e o eu acho que deve ser assim. Não, 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 toda a vida eu fiz assim, portanto agora também tem que ser assim. Não, eu tenho que fazer assim para poder ter. Eu tenho que fazer assim. Estamos cheios do eu acho. Não, não, mas toda a gente faz, então eu tenho que fazer igual. Agora imaginem se isto estiver cheio. Se Deus quiser colocar alguma coisa dele dentro de nós, como é que consegue se está cheio? Eu não sei se você já viu, mas de certeza já viu e já fez isso. Quando você tinha um copo que esteja sujo, ainda tinha café no copo, por exemplo, nós metemos debaixo d'água e abrimos a água. E o café não desaparece automaticamente, mas só ao fim de passar bastante água sobre ele. Aí sim, o café desaparece. Eu dou-vos o exemplo do café porque é algo que é escuro e que se nota bem e vê-se bem. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Nós não esvaziamos aquilo que somos. Como é que Deus pode encher com a sua glória?
Vamos a Gênesis 1:1. Vamos abrir Gênesis 1:1. Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus. Gênesis 1:1. Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Em suma, não havia nada. Não havia absolutamente nada. Havia terra, havia água, mas não havia nada. Eu acho que o planeta estava cheio de água nesta altura, e depois Deus é que agarrou e fez separação entre a luz e as trevas, e depois fez com que haja expansão e fez separação entre as águas. Mas isso eu quero vos mostrar é que Deus está habituado a trabalhar no vazio. Está habituado a trabalhar onde não há nada. Também está a trabalhar onde não há hipótese. Não há hipótese alguma, não é possível. Esse é o terreno ideal para Deus. Não é possível aos homens, mas é possível a Deus. Vazios de nós mesmos, cheios de Deus. Nós podemos pensar assim, não, realmente isso é o que devemos fazer. Você não imagina quão difícil é. Só com Deus. Você entender que realmente há algo errado em cada um de nós, você entender isso já é o princípio de tudo começar a ficar melhor. Mas lhe digo que vai ficar pior antes de ficar melhor. Porquê é que eu estou a falar isto? É porque Deus está a abrir um novo capítulo na história da Terra. E neste novo capítulo ele precisa de homens e mulheres que decidam ficar vazios deles próprios, mas cheios de Deus, para que as coisas possam começar a acontecer. Eu disse há uns anos atrás, continuo a dizer, ai daqueles ministérios que não deixaram o Espírito Santo tomar liderança nas suas vidas e continuaram a fazer o que acham que devem fazer e o que é certo à maneira deles. Esses ministérios vão cair. Porque se você for ler Atos dos Apóstolos, você vai ver o Espírito Santo é que comandava. Eles queriam ir. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Então, ide por todo lado, por todo lado. E eles queriam ir para um sítio e o Espírito Santo lhes impediu. Mas você pode dizer: mas não tem lógica. Então, Jesus disse para ir para todo lado. Mas o Espírito Santo estava a impedir de ir para um determinado sítio. E depois pensaram em ir para o outro lado e também o Espírito de Jesus o impediu. E você diz: mas não tem lógica. Tem. Você não sabe de tudo. É que Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Mas será que os corações estarão preparados para receber a palavra de Deus? O Espírito Santo sabe. Se você alguma vez quiser orar por alguém, ou que alguém seja tocado pelas suas palavras para receber o Espírito Santo, sabe o que é que você deve fazer em primeiro lugar? Começar pelo menos 2 semanas antes a orar por essa pessoa. Orar por ela, pedir a Deus: Senhor, abençoa esta pessoa,
trá-la para o teu meio, que ela se torne um filho de Deus, verdadeiramente, 2 semanas antes. E então, depois do coração estar preparado, você pode falar de Jesus a essa pessoa. Entenda que nós não podemos falar daquilo que somos ou do que achamos ou que estamos a sentir. Eu lembro-me quando eu aceitei Jesus, eu estava tão contente com tudo o que eu estava a sentir que eu cheguei a levar pessoas pelo meu entusiasmo à igreja. E eu, quando acabei a reunião, eu disse: não sentiste nada? Não sentiste? Estás a ver? Estás a ver? Não sentiste? E ele virou-se para mim e disse: não, não senti nada. E eu fiquei: como é que pode ser? Como é que tu podes não sentir se eu sinto? O que eu não estava a perceber é que ele não tinha o coração preparado para receber Jesus dentro dele. Até eu vos digo, se o recipiente que nós somos não tiver vazio do que nós achamos que é correto, nós achamos que devemos fazer, nós, não, mas é uma injustiça, não está certo, não é assim. Se nós esvaziarmos de tudo isso e deixarmos ser cheios de Deus, então nós vamos ver a sua. Então nós vamos ver a sua glória. Como eu vos disse, é um processo que vai exigir de cada um de nós. Não é um processo coletivo, é um processo individual. É um processo que cada um de nós tem que orar, buscar a Deus e perceber o que está a acontecer na sua vida. Às vezes não entendemos aquilo que nos acontece. E porquê que nos está a acontecer? Porquê isto? Porquê aquilo? Porquê? Fique quieto, sossegado e ora a Deus e busca o Senhor. Não deixa ouvir outras coisas, né? Outras influências, mas busca o Senhor. Ele mostrará porquê. Ele mostrará. Ele precisa de si. Mas para isso, você não pode estar a pensar da forma como está a pensar. Um dado pastor, uma vez, estava a pregar o Evangelho com toda a força, com toda a ousadia, e pregava aqui, pregava ali, e acelerava de um lado para o outro, a pregar a coisa, não sei o quê. Não tinha, na altura, ele e a esposa, tudo o que tinham. Eu não sei se a esposa, na altura, estava com ele. Pronto, mas eu sei que ele estava no carro, tudo o que tinha estava dentro do carro, era o que ele tinha, era os bens dele todos. E ele teve um acidente muito grande, foi parar ao hospital. Foi parar ao hospital e lá esteve. Agora o problema é que lhe roubaram tudo do carro. Ele ficou sem nada. E ele no hospital, ele pensava, então, mas eu estava a fazer a vontade de Deus, eu estava a fazer as coisas de Deus, pregando a palavra de Deus, e isto foi-me acontecer. Porquê? Passados 2 anos, ele agora estava, não a ir pregar de igreja a igreja, mas agora estava numa igreja. Tinha grandes dificuldades em falar sobre o amor de Deus por causa daquilo que lhe tinha acontecido. Mas até que um dia um profeta chegou ao pé dele, falou com ele. Tu não entendeste porque é que te aconteceu o que te aconteceu. Mas é da forma como estavas a continuar lá à frente. E ias largar Jesus. E ele dizia, não, mas como é que isso? Não, não. Muitas vezes as pessoas estão cheias deles próprios.
mais cheias deles próprios, que mesmo no Evangelho, mesmo servindo a Deus, estão cheias dele. O eu acho, é assim que tem que ser, é da maneira que eu acho, é da maneira que tem que ser, é assim, não, é assim que é lógico, é assim que é justo, é assim, é assim. Ouça, você é dirigido pelo Espírito de Deus, pense num vento que açoita as velas de um barco para um lado e para o outro. Assim é todo aquilo que é dirigido pelo Espírito de Deus. É o vento que vemos para um lado e para o outro e não sabemos para onde vai. E todo aquilo que é dirigido pelo Espírito de Deus é assim. Num dado momento, o vento muda e nós temos que mudar. Este homem aprendeu e percebeu tudo o que lhe aconteceu na vida e mudou por completo. E hoje é um dos pregadores mais conhecidos no Brasil e mais respeitados. Eu quero que você entenda uma coisa. Não é porque nós achamos que é assim que Deus vai fazer nas nossas vidas. Não é porque nós queremos que é isso que vai acontecer. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e tudo o resto vos será acrescentado. Tudo o resto vos será acrescentado. Tudo o resto. A nossa alvo não é isto, aquilo ou aquele outro. É o reino de Deus. E tudo o resto, Deus sabe que nós precisamos. Tudo o resto, Deus nos acrescenta. Você está a buscar o reino de Deus. Você está a conhecer mais do reino de Deus. Saber como é que Deus opera. Saber como é que Deus faz. Ouça, um dos grandes exemplos que nós temos na nossa vida, sabe qual é? É o exemplo do próprio Jesus. Eu quero vos levar a Hebreus 5:8. Hebreus 5:8. Hebreus 5:8. Nós em tudo devemos seguir o exemplo de Jesus. Nós em tudo devemos pensar no que ele fez antes de fazer seja o que for. E temos que ver que Jesus, ao fazer assim, nos mostrou a nossa conduta como deve ser. Em Hebreus 5:8. Ele declara, ou antes, a carta escrita aos Hebreus, Paulo declara: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Jesus podia ter vindo à Terra, ele que era o Filho de Deus, podia ter vindo à Terra e disse: não, não, a partir de agora não é assim. Ele estava perante Pilatos. Esta altura já tinha sido maltratado, muito maltratado, e ele agora estava perante Pilatos. E Pilatos fazia-lhe perguntas e ele não respondia. Até que ele disse: então, mas tu não sabes que eu tenho o poder de te dar a vida ou a morte? E Jesus respondeu-lhe: tu tens esse poder porque a ti te foi dado. Mas não sabes que eu podia convocar agora 6 legiões ou 12 legiões, peço perdão, legiões de anjos e destruindo todo este lugar. Mas eu, no entanto, não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Entenda que Jesus sabia o poder que havia em si. Sabia quem ele era.
No entanto, nunca usou isso a seu favor. Você entendeu? Ele se humilhou em morte de cruz. Ele se humilhou por nossa causa. Ele nos amou. Mesmo quando nós não o amávamos, nem sequer o conhecíamos. Ele podia ter usado o seu poder e agarrar e destruir uns, destruir outros e fazer isto, e agora tem que ser assim e obrigar as pessoas. Mas não era essa a intenção nem do Filho, nem do Pai, nem do Espírito Santo para nós. Era que nós o conhecêssemos pelo amor. E Jesus é a prova desse amor. Então porquê é que nós, às vezes, fazemos, porque temos o cargo A, B ou C, nos fazemos valer desse cargo? Nos fazemos valer da sabedoria que temos, muitas das vezes, sendo contrária à vontade de Deus. Mas antes resultou. Ora, agora você não está a perceber, você tem Deus na sua vida. Pode não ser dessa forma que Deus quer operar na sua vida. Então como fazer? Então o que fazer? Esvaziarmos de nós mesmos, enchermos de Deus. Ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Quer dizer que ele padeceu, ele passou por necessidades, passou por problemas, mas aprendeu a obedecer. Vejam o que está aqui escrito em Filipenses 2, 5. Filipenses 2, 5. Onde é que estão os meus Filipenses? 2, 5. Paulo escreve à igreja de Filipos e agora declara a eles algo impressionante. Portanto, Filipenses 2, 5. De sorte, Filipenses 2, 5. De sorte que haja em vós, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo da forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando-se uma forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando-se em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz. Às vezes fica a pensar, eu que acredito em Deus e creio em Deus e conheço e vejo o seu poder, se me acontecesse algo igual, o que é que eu faria? Porque a esta altura eu já estava a dizer sei lá o quê. E se fosse a vontade de Deus? Você sabe que o primeiro mártir da Bíblia aconteceu, está lá escrito em Atos, foi Estevão. Estevão tinha sido ungido para servir às mesas, para servir às viúvas e aos órfãos. Ficou tão cheio do Espírito Santo que sinais e maravilhas aconteciam pela mão dele. Toda a gente estava coisa. Culparam-no de coisas injustamente, que nada fez, só mentiras que utilizaram contra ele. Colocaram num sítio e o apedrejaram até à morte. E você vai dizer, mas não é justo. Não. Mas aconteceu. Então, mas ele estava a fazer a vontade de Deus, estava cheio de Deus. E aconteceu aquilo. Entenda uma coisa, eu não sei tudo. Mas eu sei que a vontade de Deus, ela sim,
é a perfeita e boa para cada um de nós. Se você for ler, você vai ver que Estevão viu os céus rasgados e viu Deus Pai e viu Jesus sentado ao lado de Deus Pai. Por causa de dizer isso, os homens que estavam na terra ainda se enfureceram mais e mais pedras mandaram contra ele. Até que ele, prestes a morrer, diz: Pai, não lhes imputes pecados por isto. Exatamente o que Jesus disse. E ele morreu. Era justo ele morrer? Minha maneira de ver, não. Podia ter uma carreira promissora, podia ser um grande evangelista, podia ter acontecido. Mas não era a vontade de Deus. Você sabe quem lá estava? Paulo, antes, naquela altura, chamava-se Saulo. Aquele que escreveu 2/3 do Novo Testamento. Aquele que agarrou e antes perseguia os cristãos. E agora, depois de Jesus lhe aparecer numa visão, ele agora era perseguido ele próprio. Um homem que amava a Deus verdadeiramente e que acreditava que estava a fazer o que é certo. Muitas das vezes exatamente aquilo que nós estamos a fazer. Acreditamos que estamos a fazer o que é certo. Nos esquecemos de Deus. Nos esquecemos do que Ele quer. Mesmo à nossa mente, às vezes não conseguimos entender, mas porquê, Senhor? Porquê? Não entendemos que é a vontade de Deus e Ele sabe porque é que está a fazer isso. Entenda uma coisa. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só através dele nós vamos conseguir nesta terra vencer. Não tem o eu acho, não, eu vou fazer assim porque é assim que eu sinto que devo fazer, ou assim que eu, que, que eu sempre fiz, ou é assim que. Não, eu tenho que resolver, eu tenho que resolver. Fique quieto e sossegado. Busca o Senhor. Deixe Ele ser a solução para o seu caso. Algumas pessoas já têm chegado ao pé de mim e dizer: isso é muito fácil para si. Eu, eu não me rio nas pessoas porque às vezes as situações são complicadas, mas acredita em mim. Você não sabe o que será, eu já passei. Você não sabe o que é que já me disseram, você não sabe o que é que já me fizeram nas minhas costas. Você não sabe o que me fizeram para as minhas costas que Deus me mostrou que eu tive de estar a quebrar para que eu e a minha família não fôssemos atingidos. Uma coisa eu sei, e isso eu tenho certeza. Deus é o meu caminho. Deus é a minha solução. E muitas das vezes quando eu vejo situações e é pessoas até à minha volta que sabem de situações que eu estou a passar e dizem faz qualquer coisa, faz isto, toma esta decisão, vai falar, vai não sei o quê. E eu sinto ficar quieto. Eu fico quieto. E a maioria das vezes tem sido a melhor solução. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não tomando decisões apertadas. Não apressadas. Não tomando decisões apressadas. Não fazendo coisas apressadas. Esperando em Deus. Esperando a sua solução. A sua direção. Mas para isso você tem que estar vazio de si mesmo. Para que Deus possa enchê-lo da sua glória. Eu quero vos mostrar o que é que Paulo diz. Gálatas 2:20. Gálatas. Onde é que estão os Gálatas? Estão antes.
2:20. Paulo fala à igreja de Gálatas. Escreve uma carta à igreja de Gálatas. E descreve o que ele está a sentir. Descreve como ele está a viver atualmente. A descrição que ele dá é para que nós percebamos que já não pode ser nós, mas ele, Jesus. Gálatas 2:20 diz: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por si mesmo, por mim. Paulo diz: já não é a minha vontade, já não é o que eu quero, já não é da maneira que eu penso. Eu agora espero no Senhor e executo a sua direção. Ouçam, Paulo foi preso várias vezes, inclusive morreu na prisão. Paulo desceram de um cesto de uma muralha para que ele não fosse apanhado, mas mesmo assim foi preso várias vezes, foi chicoteado. Esteve num barco e avisou que pelo caminho que ia ter um naufrágio, e ele teve nesse naufrágio. Ele saiu desse naufrágio, foi para o pé de uma fogueira para se aquecer, porque tinha acabado de sair dentro d'água, e nessa fogueira saiu uma serpente e virou-se a ele e o mordeu. E os homens daquela povoação viram e disse: Deus quer mesmo matá-lo. Depois do naufrágio sai uma serpente e o morde. E Paulo agarrou na serpente, tirou-a da mão, ou tirou-a da agarrada a ele, eu não sei se era a mão, tirou e mandou-a para o lado e nada aconteceu. E os homens, ao olhar para ele e ver que nada acontece, este homem tem que ter algo diferente dentro dele. Paulo passou por muito mesmo. Mas também deu muito para Deus. Mas ele tem que se esvaziar dele mesmo. Do nada, Deus fez. No dia em que Jesus lhe apareceu em visão, ele ficou cego durante 3 dias. Durante 3 dias não comeu. Durante 3 dias estava cego. Deus virou-se e apareceu a um homem. Eu não me lembro o número do homem. Apareceu um homem e diz: olha, vai lá, fala sobre mim, toca-lhe nos olhos para que ele veja. E depois disse quem era ele. E ele disse: eu vou a esse homem, aquele que perseguia os cristãos. E Deus disse para ele: vai, que ele é um vaso escolhido. Exatamente, Deus faz as coisas como menos esperamos. Aquele que perseguia agora se torna perseguido. E o homem cumpriu, os olhos deles se abriram e ele começou a ouvir mais de Jesus. Então todos os conceitos que ele tinha de ser judeu se foram retirando. Ele foi percebendo que aquilo que eu conhecia da Bíblia, ele foi percebendo que Jesus confirma toda a Bíblia e por isso começa a usar a Bíblia, na altura a Bíblia judaica, para pregar o Evangelho de Cristo e falando de Jesus, porque toda a Bíblia, desde o Novo ao Velho Testamento, fala sobre Jesus. Paulo, que antes perseguia, agora é a maior bênção dentro do Evangelho. A escrever cartas para as várias igrejas, dando direção e dando ajuda a todas elas. Embora, por exemplo, Pedro, que andou diretamente com Jesus, que caminhou com Jesus, que foi abençoado com a sua presença, um dos mais audazes, ele próprio diz que as escrituras de Paulo, as cartas de Paulo, eram de difícil interpretação.
Porquê? Porque Paulo buscava algo maior. Paulo buscava Deus e Deus lhe dava a direção que os outros não estavam a receber. Mas para isso, Paulo teve que se esvaziar dele mesmo para poder ser cheios de Deus. Então hoje, o que é que eu vos digo? Se você sabe sobre um determinado assunto, não, eu sei que a solução deste assunto é fazer assim, assim, assim. Eu lhe digo, fique quieto, fique sossegado e busque a Deus. Deixe Ele mostrar a solução para a sua vida. Ainda esta semana, eu pensava em uma solução para um caso meu. E pensava, vou fazer assim, vou fazer assado. E Deus me dizia assim, fica quieto. Fica quieto. Quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, então quem nos acrescenta não somos nós. Não é pelos nossos feitos, nem é pela nossa mão. É Deus que traz até nós. É Deus que resolve o problema. É Deus que dá a solução. Há pouco tempo eu ouvi um testemunho de uma rapariga. Essa rapariga servia a Deus e então cantava aqui e ali, era muito diligente, até pela maneira de falar via-se que ela era diligente nas coisas de Deus. Só que um dia chegou a casa e estava com o corpo todo marcado com altos. O corpo ficava com altos e depois penso que rebentava, fazia hematomas, estava com o corpo todo assim. E foi um médico, foi a outro, e foi a outro. Os médicos chamaram não sei quantos médicos e até para ver, não havia solução. E depois falaram de um especialista, ela foi esse especialista, teve que andar umas 8 horas de carro, porque ela não podia andar de avião, porque se andasse de avião as bolhas podiam de rebentar mais por causa da pressão do ar. E então foi, e quando chegou ao especialista, o especialista viu, olha, nós não sabemos o que é que você tem. Mas sabemos que são veias que dilatam. E o que nós podemos fazer é dar-lhe um medicamento, mas este medicamento nós não temos tempo, porque este medicamento para fazer testes são precisos 30 dias, você não tem tempo para isso. E este medicamento só tem problemas para 1% das pessoas. 1% das pessoas é que ficam com problemas e vamos esperar que você não seja um desses 1%. O problema é que ela tomou medicamento e ela era um desses por cento. E o fígado foi o primeiro órgão a falhar. Ela foi, porque estava no começo do Covid, aconselharam-na a ir para um sítio isolado, que não tivesse contato com ninguém. Eles tinham uma quinta e foram para essa quinta e disseram a ela, bem, nós já sabemos que são veias que estão a arrebentar e a inchar e tudo mais, mas você não está a sair sangue pela boca, portanto está tudo pronto, mais ou menos controlado. O problema é que quando chegou lá e esteve lá uns dias, começou a sair sangue pela boca. E agora? Ela sonhou um sonho em que Deus lhe mostrava uma coisa que aconteceu com o irmão dela. Que o irmão dela foi um especialista, um médico. O irmão dela era mais velho que ela. E quando ela teve esse sonho, ela falou aos pais, e os pais, mas foi verdade tudo isso, exatamente como aconteceste, por causa do teu irmão, nós fomos lá e tal, mas tu não podias saber, tu eras muito criança, eras muito bebê. Eu disse, não, eu tive um sonho. E então agarraram
e tentaram descobrir este especialista, e lá conseguiram descobrir o especialista, e eu fui lá. Quando chegaram lá, o especialista teve a ver os testes, fazer mais não sei quantos testes, e descobriu qual era o problema. Era uma doença muito rara, que acontecia, e fazia com que o corpo começasse a inchar, e rebentavam as veias, por isso os hematomas que aconteciam e tudo mais. Ele diz que a doença era muito rara, que não havia cura, mas que podiam controlar tudo o que estava a acontecer para tornar a vida melhor, um pouco melhor. E então ela começou a fazer essa medicação, começou a fazer essas coisas. Mas ela sentia que devia de ir para um lado, devia continuar a pregar o Evangelho, e depois convidaram de um sítio muito longe, e ela estava quase para dizer que não, mas ela disse que sim. Os pais, fossem uns pais, se não tivessem Deus, não o deixavam ir, mas estes pais tinham Deus, e deixaram-na ir. E ela foi pregar para um sítio muito longe, uma grande distância. Quando chegou lá, ela usava roupas escuras e tudo mais, para não se notar o que é que estava a acontecer no corpo dela. Ela ia cantar, não ia pregar, ia cantar. E ela, quando está para subir, ela encontra-se com um homem, um pastor, que há 9 anos lutava contra o cancro. Ela ficou de rastro. Ela ajoelhou-se aos pés desse homem, chorava e pedia a Deus que o curasse. A pastora chegou e disse: olha, está na tua altura de agora ir cantar. Ela se levantou, chegou as lágrimas, olhou para ele e disse: você está curado, não está? Ele disse: estou. E ela foi para o palco. Foi cantar, foi ministrar. Diz que foi uma grande bênção para a sua vida, uma grande bênção para todos que estavam presentes. E agora voltava para casa. Quando chegou a casa e quando se despiu, no seu corpo já não tinha nada. Ela olhava e dava glórias a Deus, a dizer que tinha sido curada. Glória a Deus tinha sido curada. Glória a Deus tinha sido curada. Telefona para o médico e diz: eu fui curada, eu fui curada. E ele diz: não, isso é impossível. Não há cura. Não, eu fui curada, dizia ela. Então venha cá. E fizeram testes. E os médicos vieram e fizeram testes e fizeram testes. E não descobriram nada. Ela tinha acabado de ser curada. Quando ela volta para casa, ela recebe uma chamada. Através do WhatsApp, através do número, porque a outra pastora tinha-lhe dado, a esse tal pastor, por qual ela orou. E o pastor diz: eu peço desculpa por estar a incomodar a coisa, mas eu estou a mandar para você ler. Então mandou-lhe um documento passado por um médico. Fizeram os testes no corpo desse pastor e aquilo que ele estava a lutar há 9 anos contra cancro, o cancro tinha desaparecido por completo. E não havia nada no seu corpo com cancro. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não é como nós achamos, não é como nós pensamos que vai ser. Não é. Antes de eu aceitar Jesus, eu tive problemas de costas. Antes dos 25 já tinha problemas de costas. Depois de aceitar Jesus, e uns anos depois, eu continuava de vez em quando a ter problemas de costas. Ficava parado uma semana sem mexer. Depois as coisas continuavam. Eu lembro-me uma vez de levar a minha sogra, a minha cunhada,
na altura onde elas viviam, que era afastado de nós. Eu lembro-me que entrei para dentro do carro e cada vez que eu carregava na embreagem até chorava com dor. Na altura, a namorada do meu filho mais velho, nós fomos até à igreja e ela se queixava que lhe doía uma perna. Ela se tinha-se aleijado. Eu lembro-me de eu estar na primeira fila e ela foi à frente ao pastor para orar para ela e eu baixei a cabeça e pedi a Deus cura. Graças a Deus ela saiu dali curada, sem dor. Mas eu depois fui à frente. Não pedi nada, não fiz nada. Mas quando eu caí debaixo da unção, quando eu caí e fiquei deitado no chão, eu comecei a sentir a minha perna a mexer para o lado. Quando me levantei, pequenas dores que eu sentia tinham desaparecido. Porque eu tinha orado por outra pessoa. Deus me tinha abençoado a mim. Exatamente como aconteceu com esta rapariga. Mais tarde, voltou-me realmente a acontecer o mesmo. E então Deus me ensinou como é que eu tinha que fazer. Para continuar liberto e abençoado e curado. As coisas não acontecem como nós queremos. Da maneira que nós queremos. Como, não, Deus vais ter que me abençoar assim. Ouça, não vai acontecer. Não, eu vou fazer isto e vai correr tudo bem. Desculpe, mas não é assim que funciona. Funciona você esperar em Deus, crer em Deus, buscar a Deus e ficar quieto. E sim, isso funciona. Tem funcionado comigo e tem funcionado com outros. Portanto, eu agora peço ao Grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Amém. Vamos ficar de pé. Amém. Glória a Deus. Agora vamos fechar os nossos olhos e vamos dizer: Pai, tu sabes quem eu sou. Tu me conheces, Senhor. Infelizmente já fiz coisas erradas. Por isso eu tenho pedido perdão e eu sei que me perdoaste. Senhor, ajuda-me, tirando de mim o que não presta, para que eu faça o que te agrada sempre, em nome de Jesus. Dá-me a tua direção para aquilo que está a acontecer na minha vida que precisa da tua ajuda. Pai, que se faça a tua vontade em mim. Tudo para a tua glória e honra, no nome de Jesus. Tudo para que tu sejas exaltado em todas as coisas. Para que as pessoas conheçam o teu poder. No nome de Jesus. No nome. Amém. Muitas bênçãos. Boa semana. Amém. Amém.